Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os multímetros, tá? O multímetro ele pode ser dividido em duas categorias, né? Aqui na esquerda nós temos um multímetro analógico e aqui à direita o multímetro digital. Esse aqui é um multímetro um pouco mais simples, tá? O multímetro, como o próprio nome diz, né? Ele é uma composição de pelo menos 3 instrumentos num só, ou seja, nós vamos encontrar, né, no multímetro um ohmímetro, que vai medir resistência, um voltímetro, que vai medir a tensão, e o amperímetro, que vai medir a corrente elétrica. Muito bem, para quem está começando o estudo aí da eletrônica, o mais indicado é que você comece então pelo multímetro digital. Nós já vamos dar também uma olhada aqui rápida no multímetro analógico, tá? Então eu vou separar ele aqui de lado um pouco. O multímetro digital, nós vamos ter então as escalas, né, aqui no meio. Nós podemos observar que esse multímetro mais simples, né, ele tem a capacidade de ler tensão contínua. Nós podemos ver aqui o V com o tracejado, né? O V com tio significa tensão alternada e aqui o A com esse tracinho significa que nós podemos medir também corrente contínua. Bom, então vamos a um exemplo prático, né? Eu vou medir então a tensão alternada aqui da rede elétrica. Eu sei que a tensão ela passa de 200 volts, fica em torno aí de 250, ok? Então aqui no multímetro nós temos então 200 e 600, aqui na escala de tensão alternada. Então, como eu sei que já passa de 200 volts, eu não posso posicionar a chave seletora aqui em 200. Eu vou ter que colocar, então, em 600. Dessa forma, eu estou dizendo para o multímetro que eu vou medir tensões de, no máximo, 600 volts. Então, até 600 volts, eu posso medir a tensão sem problema algum, tá? Então, já posicionei aqui em 600. Outro detalhe que eu não falei ainda, né, é com relação aos bornes. Aqui embaixo nós temos os bornes de conexão das pontas de prova, tá? Que é isso aqui são as pontas de prova. Todo multímetro normalmente vem, tá? Com um par de pontas de prova. A ponta preta, que é o negativo, nós vamos conectar aqui no terminal COM, tá ok? Então, conecta aqui no meio. E como a gente vai medir tensão alternada, ou seja, tensão, né, seja ela contínua ou alternada, nós temos que colocar a ponta de prova vermelha aqui nesse borne, tá? Onde está indicando ali o símbolo da tensão, o Vzinho, tá bom? Então, ponta de prova vermelha aqui. E dessa forma, então, a gente já pode conectar, né, as pontas de prova na tomada, que é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho aqui uma lâmpada em série, tá? Mas aqui eu vou ter 250 volts. Vou conectar aqui. Só vou ligar aqui, que eu não liguei ainda. Tá ali, ó, 260 volts, tá? Ó, é só conectar os dois terminais da tomada. Beleza. Agora, como é que eu faço para medir tensão contínua, né? Eu vou usar como exemplo, então, essa bateria aqui de 9 volts. A tensão contínua, ela já tem polaridade, tá? Então, nós temos que, além de ajustar a escala correta aqui no multímetro, também verificar qual é a ponta de prova que vai em cada terminal da bateria, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma bateria de 9 volts. No multímetro, eu tenho, na escala de tensão contínua, de 200 milivolts até também 600 volts, ok? Então, como eu sei que é 9, então a escala adequada aqui qual que seria? Seria o 20, né? Porque tipo, o 2 é muito pouco, ele não vai conseguir fazer a leitura, vai passar da escala, né? Então aqui em 20 eu consigo ler valores de até 20 volts. Aqui seria só até 2 e aqui até 200 milivolts. Então vou colocar aqui na escala de 20 volts. A ponta preta do multímetro eu vou conectar no terminal negativo da bateria. Tá vendo aqui, ó, o negativo. E a ponta de prova vermelha no positivo. Essa bateria está indicando 9.7, ela está sem carga e é uma bateria nova. Então isso diz para mim que essa bateria aqui está boa, tá?
A próxima grandeza que a gente vai medir agora vai ser a resistência elétrica. Então nós vamos utilizar, no caso, essa escala aqui, que é a escala ôhmica, tá bom? Eu vou medir um resistor aqui dessa placa. Eu vou medir esse resistor aqui de baixo. Para medir resistores, o ideal é que a gente remova o resistor da placa ou então levante pelo menos um terminal do resistor. Mas para ganhar tempo, a gente pode também fazer a leitura, né, a medição do resistor na própria placa, só que a gente faz nos dois sentidos, tá bom? Então aqui é o seguinte, nós temos um resistor de 10K, fazendo a leitura, interpretando, né, o valor através das faixas de cores, né, dos resistores. Eu sei que é de 10K, então eu vou colocar aqui no multímetro na escala de 20K, porque 2 é muito pouco e o 20 está dentro da faixa que eu preciso ler. Então eu vou colocar aqui em 20K. Aqui ele está indicando, né, circuito aberto. Deixa eu ver se consigo posicionar aqui de forma que não atrapalhe. Ok. E aqui não tem posição, tá? Porque nós estamos apenas medindo resistência. Então eu vou colocar uma ponta de prova num terminal do resistor e a outra no outro. Ó, indicou ali 9,8K. Vou inverter as pontas, né? Porque o resistor está na placa. Ó, mesma coisa. Para saber se esse resistor está bom, a leitura teria que ser igual ou inferior a 10K, tá bom? Se desse, por exemplo, 15 ou 20, né? Algo maior do que o valor do resistor, aí sim você precisa levantar um dos terminais aqui e refazer a medição do componente. Bom, vamos ver agora como é que a gente faz para medir a tensão alternada utilizando o multímetro analógico. Da mesma forma que o multímetro digital, o multímetro analógico também possui, né, a chave seletora, para a gente poder selecionar qual é a escala que nós vamos utilizar. Nós temos também aqui embaixo os bornes de conexão. Aqui fica o borne para a gente conectar a ponta de prova negativa. Aqui a ponta de prova positiva para medir tensão e pequenas correntes, né? E aqui no meio, caso a gente precise fazer, né, a leitura e a medida de uma corrente assim, um pouco mais elevada, acima de 500 mA, como indicado aqui no multímetro. O outro multímetro, o digital, ele consegue medir correntes de até 250 mA, tá? Está aparecendo aqui embaixo, aqui a gente pode conferir aqui o valor, tá bom? Se eu precisasse medir uma corrente contínua, né, superior a 250 mA, eu preciso mover a ponta de prova daqui para cá, ok? E a ponta de prova negativa continua aqui no meio. E nós mudamos aí a escala aqui para 10A, 10 amperes, certo? Bom, voltando aqui ao multímetro analógico, nós vamos então fazer a conexão da ponta de prova preta aqui no terminal com, a vermelha aqui nessa posição. E como nós vamos medir tensão alternada, também os 250 volts, nós temos aqui 250 ACV, que é tensão alternada, só que 250 fica no limite, né? Então nós vamos ajustar aqui para 1000. A principal diferença, né, do multímetro digital para o analógico é que o multímetro analógico, a leitura, né, do valor precisa ser interpretada, né? Nós temos aqui várias escalas e a gente tem que escolher, no caso, qual é a escala adequada para fazer aí a interpretação do valor, né? Então aqui já está ajustado para 1000. Eu vou conectar a ponta de prova aqui na tomada. Ó, nós já podemos ver que o ponteiro deflexionou, tá? Mais ou menos aqui, próximo, um pouco depois aqui do 50. A escala que nós temos que observar é essa escala preta aqui, onde diz 250, 50 e 10, né? Essa escala abaixo aqui. Bom, como eu estou utilizando a escala de 1000, nós vamos fazer a leitura através aqui da última escala preta, que é essa daqui. Então, 0, 2, 4, ou seja, 200, 400. Como parou aqui um pouco depois do 2, então nós temos aí mais ou menos os 250, que tem cada
cada risquinho desse aqui é uma subdivisão, né? Então, se o ponteiro tivesse parado aqui, seriam 300 volts. Se ele tivesse parado aqui, seria 200. Como parou mais ou menos aqui no meio, então, aproximadamente 250. Então, a gente pode ver que o multímetro analógico, ele é um pouquinho mais complicado assim, de interpretar o valor para quem está começando. Tá? Então, o ideal seria a gente trabalhar, né, digamos assim, mais com o multímetro digital. Fica mais fácil, o valor já aparece ele na hora para a gente, né? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu vou terminar por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, novamente lembrando, né, o treinamento completo de eletrônica aplicada, né, à placa do ar-condicionado, para quem tiver interesse, tá bom? Te vejo então aí no próximo vídeo. Um grande abraço!